Olá! Vamos falar de modal verbs hoje? Então, os modais, né? Os verbos modais, que são os modal verbs em inglês, eles são verbos que estão sempre combinados a verbos de ação. Estão sempre na frase para dar um sentido a mais para ela, para determinar e para especificar o tipo de ação que a gente está trazendo. Então, vamos começar com o can. O can a gente usa para falar de habilidades do presente. Então, na frase, né, no meu exemplo, you can do this. O verbo modal vai sempre vir juntinho do verbo de ação, eles vão estar sempre juntos na frase. Então, aqui, né, you, sujeito, can é o verbo modal e aqui o do, que significa fazer, é o nosso verbo de ação. Então, eles vão estar sempre juntinhos porque os modais, eles vão acoplados no verbo de ação justamente para determinar a ação, seja ela qual for, seja comer, dormir, fazer, tá? Então, beleza. Can, habilidade no presente. A gente tem a habilidade do passado também, só que aí é o could, que, aliás, significa can no passado. Então, can é o verbo no presente, could é o verbo no passado, só que como ele é irregular, ele muda, né? Então, já lembra disso. Habilidade do passado. Então, fiz um exemplo aqui. He couldn't come. Ele não pôde vir. Então, couldn't, que tá junto com a negação, né? Ele não pôde vir. Beleza? Nossa negação tá junto com o modal verb. Se fosse can, seria can't, tá? Próximo, might. Ele fala de possibilidade, de probabilidade. Meu exemplo, she might call. Talvez ela ligue. Pode ser que ela ligue, ela pode ligar. Posso falar, tomorrow it might rain. Amanhã pode ser que chova. Então, tô falando de probabilidade, algo que não é de certeza que vai acontecer. Should, sugestão ou responsabilidade. Sabe quando alguém chega e fala, cara, tu devia... Pô, difícil pensar no exemplo, né? Tu devia parar de tomar tanta Coca-Cola. Tu devia comer mais verdura, sabe? Quando alguém vem com uma sugestão assim, ou então uma responsabilidade. Pô, eu devia beber mais água. I should drink more water. I should stop smoking. Eu devia parar de fumar. Várias possibilidades, né? O meu exemplo, I should drink water. Foi justamente o exemplo que eu usei. Porque a gente tem que beber água. Bebam água, mantenham-se hidratados. Beleza, sugestão, responsabilidade. Próximo, may, eu tô falando de permissão. Só que o may, ele é usado num contexto onde a gente tá sendo muito educado ou estão sendo muito educados com a gente. Tipo, se tu tá numa sala de aula e tu quer ser mega educado com o professor ou com a professora e aí tu fala, teacher, may I go to the toilet? Posso ir no banheiro? Poderia usar o can? Poderia. Teacher, can I go to the toilet? Mas aí é muito mais informal, é muito mais descontraído. O may é num sentido de mais... Ele é more polite, ele é mais educado. Meu exemplo, they may come to the party. Assim como eu posso perguntar, eu posso afirmar. They may come, eles podem vir para a festa. Né? Vou dar uma festa, amiga, convida quem tu quiser. Amiga, posso levar fulano, ciclano? Yes, they may come to the party, ok? Must. Então, agora eu tô falando de responsabilidade, de obrigação. You must stop smoking. Você deve parar de fumar. Sei lá, tu foi no médico, o médico falou, cara, tua saúde tá ruim, tu precisa parar de fumar. Eu peguei um exemplo meio pesado, né? Vamos falar de estudos. Você deve estudar para a prova. You must study for the test, because the test is difficult, porque o teste é difícil, ou porque tu tá indo meio mal, tu precisa dar uma estudada a mais, enfim. E a gente tem o segundo, que é o have to. Eles são muito parecidos, eu coloquei eles ligados aqui, porque os dois falam de obrigação, os dois falam de responsabilidade, mas a diferença é que o must é urgente e o have to não. Tanto que eu usei o mesmo exemplo para expressar essa diferença. I must study for the test. Posso usar o have to também. I have to study, Sabe a diferença? No português é a mesma frase com entonação diferente. Eu preciso estudar para o teste. Ou então, preciso estudar para o teste.
Sabe? Percebe essa diferença? Um é urgente, o outro é tipo, pô, eu tenho que fazer, mas ai, tô com preguiça. Então, nesse sentido, eles têm a mesma função, só que um deles expressa algo que é mais sério, que é mais urgente. Temos o would. O would a gente usa para situações hipotéticas. Eu iria, eu gostaria, eu comeria, eu faria. Então aqui, she would be a great teacher. Ela seria, she would be, né? Ela seria uma boa professora. Próximo, supposed to. Expectativa. Então, quer dizer, ele é para expressar momentos onde alguém tem uma expectativa sobre ti ou tu sobre a pessoa. Ele fala de responsabilidade. Por exemplo, I am supposed to water my plants. Eu tenho a responsabilidade de dar água para minhas plantas, de regar as minhas plantas, né? Então, se eu resolvi ter plantas, eu preciso cuidar delas. I'm supposed to water my plants. É uma expectativa que as pessoas têm de mim, que eu tenho de mim mesma, né? Porque se eu tenho planta, eu vou cuidar delas. Meu exemplo, I'm supposed to drink water. De novo, falando de beber água. I'm supposed to drink water. Porque eu sei que meu corpo precisa de água. Tá bom, hoje eu tô a louca da água. E por último, a gente tem o used to, que pode ser usado em dois tempos. A gente pode usar ele no presente e a gente pode usar ele no passado. Só que dependendo do tempo que a gente usa, ele vira uma coisa diferente. Ele fala de hábito. Se eu uso um hábito no presente, eu falo que eu estou habituado. Se eu uso um hábito no passado, eu estava habituada. Isso em inglês fica assim: I am used to the heat. Eu tô dizendo que eu estou acostumada com o calor, porque, sei lá, eu moro na Bahia e aqui faz muito calor. Então, tô acostumada. Tô usando no presente. Detalhe que se a gente for usar o used to no presente, a gente vai precisar juntar o verbo to be com ele. Então, I am, porque eu estou acostumado. Você está, nós estamos, beleza? Então, o verbo to be vai sempre junto. E aí, aqui a gente tem no passado. I used to go to the beach every day. Eu costumava ir à praia todos os dias. Então, ele fala de costume. Eu estou acostumada, eu costumava. Ok? Esses são os modal verbs. Eu acho que seria interessante se tu pegasse um papel, escreve frases sobre ti, escreve frases sobre o teu contexto, sobre pessoas que tu conhece, para ir assimilando o significado de cada um. E é isso. Espero que essa aula tenha ajudado. Continua assistindo a série, dá uma olhadinha nos textos escritos, que eles vão te ajudar muito. E é isso. Um beijo, até a próxima aula.